Olá a todos, o meu nome é Pedro Prata e sejam bem-vindos de volta ao curso de Introdução aos Sistemas Dinâmicos e Caos. Este é o segundo vídeo de 3 e neste vídeo vamos concentrar-nos no tópico de universalidade e sistemas em duas dimensões. Vou só fazer um rescaldo do que viram no primeiro vídeo. No primeiro vídeo viram conceitos introdutórios relativamente ao caos, o que é o caos. Tem de ter duas condições presentes, o efeito borboleta e tem os sistemas dinâmicos que têm de ser determinísticos. Ou seja, também têm de ser equações iteradas, ou funções iteradas. Também viram hábitos de verificações e viram, sobretudo, o exemplo da equação logística que já está aqui, mas hoje vamos ver mais duas para perceber o que é a universalidade. A universalidade é tentar encontrar um padrão em que sistemas dinâmicos sejam completamente distintos. Tem a intenção que a universalidade só é presente em funções iteradas, como é o caso destas. Está aqui f igual a f vezes 1 menos x, mas poderia estar perfeitamente x mais 1, ou xt mais 1 é igual a rxt vezes 1 menos xt. E o nosso objetivo será encontrar um padrão entre três equações que vão servir como exemplo: a equação logística, a equação cúbica e a equação séria. Parece semelhante assim à vista, e como vou mostrar depois nos gráficos, até são relativamente, mas vão ter umas diferenças entre eles e depois no longo prazo apresentam um padrão que também vamos determinar qual é. Eu vou mostrar os gráficos no Python e já voltamos. Ok, então como temos aqui, nós temos os diagramas de bifurcação do mapa logístico, do mapa cúbico aqui e do mapa sério. Parecem todos relativamente semelhantes, mas têm algumas diferenças. Por exemplo, o valor de R, no momento em que acontece o R, é diferente, as bifurcações são diferentes entre si, por isso não é o valor do R o padrão que nós queremos encontrar. O padrão que vamos encontrar vai calcular-se através dos momentos entre bifurcações. E eu vou explicar. Aqui no quadro, nós temos o exemplo da equação logística. Os momentos em que acontecem as bifurcações, as primeiras 4 bifurcações, estão designadas por R1, R2, R3 e R4, são os seguintes: 2,992, 3,442, 3,544 e 3,564. O que fiz aqui foi calcular os deltas maiúsculos. O que são os deltas maiúsculos? São considerados os momentos entre bifurcações. Por exemplo, o delta 1 é igual a R2 menos R1. O delta 2 é igual a R3 menos R2. E o delta 3 é igual a R4 menos R3. E calculamos estes valores. O que fiz a seguir, e o significado destas duas variáveis, são consideradas taxas de aproximação até ao caos, ou a taxa de velocidade até ao caos. E como é que se calcula? Calcula-se medido o rácio entre o primeiro intervalo de tempo sem qualquer bifurcação e o segundo intervalo de tempo sem qualquer bifurcação. Porque isto vai medir a velocidade das bifurcações até chegar ao momento completamente caótico. E os cálculos que tivemos foi delta 1 igual a 4,41 e delta 2 igual a 5,1. E se fizerem a mesma coisa para as outras duas equações, vão obter os seguintes valores. E vamos concentrar-nos só nestes. Delta 1 igual a 4,404 e delta 2 igual a 4,5. Delta 1 igual a 4,569. Delta 2 igual a 4,525. E aqui encontra-se um ligeiro padrão, porque os valores são todos muito semelhantes assim. Se excetuarmos este, então eu vou partilhar todos os gráficos em Python para explorar um bocadinho melhor, porque pode haver uns erros de cálculo. Mas o que interessa é, existe um padrão já na fase inicial. E o que foi pouco comprovado, não sei ao certo o método matemático, mas o que foi comprovado é que este delta, quando se trata de uma função iterada e quando tem um único máximo quadrático, chega a um número designado por, então este é delta, quando t tende para mais infinito, vai ser igual a 4,5
6, 6, 9, 2. E isto é chamada constante de Feynman. Pronto. Só tem duas regras para ver a constante de Feynman. É existir um limite máximo quadrático nas funções, e existe, e serem determinísticas. Ou seja, serem equações iteráveis. Pronto. E isto é algumas aplicações. E uma aplicação que eu vou mostrar, por exemplo, é a curva de Phillips. A curva de Phillips, se pensarem bem, pega nas expectativas de inflação, que se considerarmos nos agentes limitadamente racionais, seria a taxa de inflação observada no momento t-1, e por isso vê-se por aí as reivindicações salariais que os trabalhadores perdem. E aí pode haver uma espécie de aproximação até ao caos, se não considerarmos como uma função linear. Um exemplo mais básico que vou mostrar, mais relacionado à microeconomia, é, por exemplo, temos um mercado perfeitamente competitivo, que não existe na vida real, e não existe qualquer intervenção do Estado. Então, pronto, a procura tem igual à oferta, mas se houver algum excesso de oferta ou algum excesso de procura, se considerarmos a equação da procura ou a equação da oferta como não lineares, há uma possibilidade de não haver tal ajustamento. E é por isso que se trata e por isso a universalidade é assim tão importante. Agora vais botar o vídeo. Ok, agora terminado o conceito de universalidade, vamos avançar para os sistemas de 2D e, especificamente, as equações de Volta-Volterra, que têm uma aplicação muito enorme à economia e também às finanças. O que é que são as equações de Volta-Volterra? São equações em 2D diferenciais que assentam numa lógica de presa-predador. E vou explicar o que é que eu quero dizer com isso. Por exemplo, vamos começar no lado das presas. A variação de x, as presas, ao longo do tempo, é representada pela seguinte expressão: alfa x menos beta xy. Alfa x porquê? Porque quanto mais, imaginemos, coelhos, que são as presas, houverem, maior será a procriação. E menos beta xy porquê? Porque os coelhos morrem naturalmente e também porque são caçados pelos predadores. Por isso, quanto mais predador não houver, menores coelhos vão haver. Os predadores é exatamente a mesma lógica, só porque quanto mais coelhos houverem, mais predadores vão haver porque há mais alimento. E depois também há a morte natural por parte dos predadores. Predadores, por exemplo, raposas. Então vamos pôr aqui um exemplo. Coelhos. E pode ser estranho ao início, mas isto tem tudo uma aplicação na economia. Raposas. E eu vou explicar como exemplo de uma política monetária. Imagine-se que, para estimular a economia dos Estados-membros da União Europeia, ou neste caso da área euro, então o Banco Central Europeu decide reduzir as taxas de juros. Redução das taxas. Então, depois desta redução, isto vai facilitar o acesso ao crédito por parte das empresas e das famílias. Por isso, aumento do acesso ao crédito pelas empresas e famílias.
Então, esse aumento do acesso ao crédito vai financiar os investimentos e também vai facilitar, vai aumentar o rendimento disponível das famílias, por isso vai aumentar o consumo por parte das famílias. Por isso vai acontecer, vamos por aqui, o aumento do consumo privado. E investimento. Então, sendo assim, aumenta-se a procura interna, vamos considerar por PI. Vou passar rápido. Se aumenta a procura interna, então vai aumentar a procura agregada. Se aumenta a procura agregada, então aumenta a produção. Vamos considerar a produção, por exemplo. Óbvio. Só que isto acarreta depois um problema, que é o aumento da produção significa que há mais a necessidade por parte das empresas para contratar pessoal. Por isso, vai reduzir os empregos. Vai reduzir os empregos. Se vai reduzir o desemprego, o que vai acontecer é o seguinte: os trabalhadores vão ganhar mais poder negocial, ou seja, vão reivindicar salários maiores. Então, aumento dos salários menores. Se aumenta os salários menores, então vai aumentar os custos unitários de produção. Se vão aumentar os custos unitários de produção, isso depois vai levar ao aumento dos preços, ou seja, ao aumento da inflação. E isto aumenta a inflação tem sido usado pelo Banco Central Europeu, porque a primeira regra e o primeiro objetivo do Banco Central Europeu é garantir a estabilidade dos preços, por volta de 2%. Por isso, vão aplicar depois medidas políticas monetárias mais contracionistas. Ou seja, vão aumentar as taxas de juros, que depois leva exatamente ao contrário deste ciclo. Vai reduzir o acesso ao crédito pelas empresas famílias, por isso vai reduzir o consumo privado de investimento, vai reduzir a procura interna, vai reduzir a procura agregada. E depois vai reduzir o produto, aumentando o desemprego, porque a empresa não precisa de tantos trabalhadores, e por isso os trabalhadores vão perder poder negocial e vai reduzir a inflação. E isto entra tudo num ciclo. E isto é o que se trata quando falamos do lote de Cavalterra. Porque o lote de Cavalterra é isso mesmo, é um ciclo. É um ciclo fechado. Vamos pensar que é um ciclo fechado. Que seria, por exemplo, neste caso, assim. Portanto, por exemplo, vamos imaginar a inflação. Temos aqui o produto. E o que vai acontecer é o seguinte: não é nada mais que isto. É um ciclo. E como as decisões do Banco Central são desfasadas, este ciclo pode registrar momentos, por exemplo, a redução da taxa de inflação, mas continua a aumentar o produto. Ou podem reduzir os dois ao mesmo tempo. E por aí sucessivamente. Isto representa um bocado a heterogeneidade que encontramos e que depois temos dificuldades em interpretar os dados em econometria. Isto é base nisto. E existe um modelo feito por um economista chamado Goodman, em 1967, que representa, através da equação de lote de Cavalterra, uma relação entre a taxa de emprego, ou a taxa de desemprego, como quiserem, e o poder de negociação por parte dos trabalhadores. E por isso, eu tenho um código Python, que depois vou disponibilizar na descrição deste vídeo, que vai servir para identificarem o que é o ciclo de Cavalterra. Assim como também vão ter acesso a equações de Cavalterra mais bem feitas do que este modelo, porque também tive alguma dificuldade em fazer um modelo Python, mas as equações de Cavalterra são exatamente isto.
mostram porque é que há endogeneidade na economia e como é que tudo se interliga umas coisas com as outras, como é que as políticas monetárias vão sendo feitas. E as políticas monetárias, digo tanto para políticas orçamentais, como para a política de preços, como para a política cambial. E é este o ponto das equações de Lotka-Volterra. Agora, para terminar, só espero que tenham compreendido um bocado o que quero dizer com estes tópicos de sistemas dinâmicos. Eu tentei simplificar o máximo possível, não em termos matemáticos, porque quem quiser, eu ainda posso tentar procurar um artigo ou outro para pôr na descrição deste vídeo, quem for mais interessado, mas não é algo muito complicado na parte lógica. Na parte matemática pode ser complicado, mas na parte lógica é disto que os sistemas dinâmicos são. É saber o que acontece ao longo do tempo e que regras é que são estabelecidas ao longo do tempo nas diferentes equações. Por isso, ficamos por aqui hoje. O meu nome é Pedro Pratas, espero que tenham gostado deste vídeo. Metam like, subscrevam, façam como quiserem e adeus, até à próxima.